Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao J Literato, ao canal J Literato. Hoje nós vamos discutir um tema, nós vamos discutir uma questão, uma fala da nossa gloriosa ex-primeira-dama Michele Bolsonaro durante uma reunião do PL. Teve até aquela confusãozinha entre o Tarcísio e o Bolsonaro sobre reforma tributária, aquela coisa patética toda. Mas antes de entrarmos aqui na nossa questão, venho fazer aqui a vocês aqueles pedidos famosos e encarecidos, que você se inscreva no canal no J Literato, que você curta esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos e não deixem de acionar aquele sininho das notificações para que vocês fiquem sempre inteirados aqui de nosso conteúdo. Gente, teve essa reunião do PL há alguns dias, Como eu falei, teve aquela discussão do Bolsonaro com o Tarcísio, negócio de reforma tributária, quer dizer, em dado momento dessa reunião, a Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, ela fazendo uso da palavra, disse o seguinte, quanto à inelegibilidade do Bolsonaro, nós sabemos que o Bolsonaro tornou-se inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Ela diz o seguinte, olha, essa inelegibilidade mostra que o inferno está se levantando contra um homem de Deus, etc, etc. E discorreu mais ali com esse arcabouço religioso e tal. Eu tenho verdadeira paura desse tipo de coisa. E não foi surpresa ela dizer isso agora, tendo em vista que todo o quadriênio presidencial, aquele desastre daquele quadriênio presidencial do Bolsonaro, foi marcado por essa impregnação religiosa impingida por eles, especialmente a senhorita Michele Bolsonaro, sempre querendo colocar um teor religioso nas pautas do governo, fazendo aquela secção entre quem é cristão, quem não é cristão, nós somos do bem, eles são do mal, e etc e tal. Eu já fiz um vídeo, inclusive está aqui até no canal, sobre isso, que a presença do complexo religioso no arcabouço governamental é uma coisa desastrosa, gente? E veja, esta impregnação religiosa, ou essa tentativa na máquina governamental, ela traz implicações importantes. Eu vou aqui me referir a duas. Veja, a primeira delas é que há um equívoco filosófico histórico. Quer dizer, as concepções doutrinárias da religião, partindo inclusive das próprias escrituras sagradas, nunca teve o condão de imiscuir-se na política. Não é para isso a religião, não é verdade? Se você, como disse, você pega o próprio texto bíblico, claro que a leitura da Bíblia ela deve ser muito cuidadosa, nós tivemos alterações importantes, vicissitudes, mas enfim, a essência é aquela. Você não percebe nenhum tipo de dado que remeta à presença do composto religioso na política. E depois a própria filosofia cristã, vamos pegar os patrísticos, cujo nome maior foi, sem dúvida, Santo Agostinho, depois com a escolástica, com Tomás de Aquino, com Duns Scott. Quer dizer, em todas as fráguas doutrinárias do segmento religioso e filosóficas, não há esta previsão, que a política que a religião deve estar presente na política. Portanto, esta obsessão da Michele Bolsonaro em sempre colocar esse condão religioso, claro, é uma tática, mas uma tática falha. Uma tática falha e irresponsável. É um absurdo. Eu, na qualidade de cristão, me sinto ofendido, vituperado por isso. Todas as experiências que nós tivemos na humanidade, onde a religião imiscuiu-se na política, deu um desastre. Será que eu preciso citar aqui a Santa Inquisição na Idade Média? O que foi aquilo? Não é verdade? Será que não vamos ter que citar aqui o Irã? Será que a Michele Bolsonaro quer fazer uma revolução Alá Ayatollah Khomeini? E fazer uma teocracia no Brasil? Me parece que é isso a intenção. Veja, isto, como disse, é uma tática irresponsável, é uma tática tacanha e pobre também, especialmente nos dias atuais, mas é uma tática também desonesta.
Porque, claro, nós temos uma massa muito desinstruída, não é? E parte das igrejas evangélicas, especialmente no Brasil, se valem dessa desinstrução de seus fiéis para impingir-lhes mandamentos mentirosos. Dentre eles a questão da própria religião e aqui de um cristianismo muito estranho na política. Isto é uma covardia, inclusive. E eles se notabilizaram, Michele Bolsonaro, o Bolsonaro e toda a sua grei se notabilizaram por isso. Portanto, essa é a primeira implicação. Concretamente, filosoficamente, doutrinariamente, isso não tem nada a ver. Quando a Michele Bolsonaro fala que o inferno se levantou contra o Bolsonaro para o tornar inelegível, o que ela fala? Ela fala que as instituições democráticas, o Tribunal Superior Eleitoral, todo o arcabouço inquisitório, tudo isso é do capeta, é do diabo. E só o Bolsonaro, que é o cristão, Deus, Pátria e Família, esse slogan, Deus, Pátria e Família, que essa gente usa, é engraçado, Coincidência ou não, era um slogan muito usado, sabe por quê? Por Mussolini na Itália, e por outros extremistas de direita aí pelo mundo afora. Engraçado, não é uma coincidência, só uma coincidência. Então ela coloca isso, ela demoniza todas as instituições democráticas, colocando o seu marido, Jair Bolsonaro, como, digamos, uma reserva moral cristã sendo ofendida por esses endiabrados todos aí da democracia. Vejam que prática mais irresponsável, que prática mais desonesta e, sobretudo, tacanha, pobre, rasa. Não é verdade? Então essa é a primeira implicação. A segunda implicação que nós podemos perceber nessa tentativa de impingir, de colocar a religião no segmento governamental, é justamente o contrassenso moral, a hipocrisia, por assim dizer, o farisaísmo. Gente, será que nós podemos qualificar, em essência, como cristão o Bolsonaro? Eu vou apresentar dados que mostram exatamente o contrário. Será que um homem que simplesmente subjuga todo um arcabouço científico durante uma pandemia e disso resulta a morte de centenas de milhares de pessoas, será que isso é cristão? Olha a hipocrisia aí. Não, mas ele é o homem cristão e as instituições democráticas são um demônio. Gente, uma pessoa que imita pessoas sendo asfixiadas por este vírus maligno que tivemos, e escarnece, faz deboche, chama de maricas, é um país de maricas. Isso é cristão? Gente, não precisamos ser nenhum tipo de expert em teologia ou filosofia cristã para perceber o contrassenso nisso. Olha, rolou um clima com as garotas venezuelanas, super cristão isso. Meu Deus, como é cristão. Nós temos que fuzilar o Fernando Henrique Cardoso. Nós temos que ter uma guerra civil no Brasil onde no mínimo 30 mil pessoas têm que ser mortas. Super cristão. Percebam aqui o farisaísmo desta gente. Portanto, duas implicações. A primeira implicação é justamente uma implicação de um erro conceitual, filosófico, histórico. O cristianismo em todas as suas bases doutrinárias, inclusive a própria Escritura Sagrada, não se dá, ou pelo menos não tem como norte, a introjeção na política. Isso não existe. Isto aconteceu no mundo, não é? Isso aconteceu no mundo, isso aconteceu na Igreja Católica com a Santa Inquisição, isso acontece no Irã, onde pessoas são mortas covardemente por supostamente transgredirem regras religiosas. E percebam que isso é um argumento forte, e por isso que eu disse que tem uma desonestidade, porque as pessoas, muitas pessoas, são submetidas a esse crivo religioso e seguem o que o líder supremo, aqui no caso do Irã, diz e pronto. Então se alguém cometeu, entre aspas, um pecado, ele pode morrer. E as pessoas não vão se revoltar porque aquilo é uma lei sagrada. Então percebam que quando esse componente religioso é introjetado na política, desgraças podem acontecer. E é isso que essa gente, essa caterva toda, Bolsonaro, Michele Bolsonaro, a turma toda, pretendem fazer.
ou têm intenção de fazer, mas foram frustrados, graças a Deus. Não é verdade? Então, nós temos que ter isso em mente, que esta argumentação é uma argumentação pífia, é uma argumentação lânguida, fraca. Não há que se meter na política os condões religiosos. A religião, a crença, ela é subjetiva e individual da vida privada. Não é? Nada tem a ver com a máquina pública, porque se passar a ter, vai dar em desastre. E aqui eu esclareci e apontei fatos históricos que comprovam isso. Né? Então, senhorita Michele Bolsonaro, por favor, não incorra mais nesta estupidez e nesta desonestidade moral e intelectual. Não é verdade? O Bolsonaro tornou-se inelegível porque cometeu crimes eleitorais. E vai ter muito mais coisa para responder aí. Não tem nada de demônio, não. Não é o inferno se levantando, não. Muito mais próximo do inferno está quem faz chacota com pessoas que morreram. Né? Muito mais próximo do inferno está pessoas que diz que negros têm que ser pesados em arroba. Né? Muito mais perto do inferno está uma pessoa que imita outra pessoa sendo asfixiada por estar tomada por um vírus letal. Muito mais próximo do inferno está esta pessoa do que as instituições democráticas que aplicam a lei. Portanto, essa foi a reflexão deste vídeo. Espero que todos tenham gostado, né? E nós precisamos repelir esta ideia falaciosa de que a religião deve encontrar guarida na máquina pública. Isso não existe, isso é uma retórica falsa, não é? Repleta de inconsistências históricas e filosóficas e também repleta de hipocrisia, como disse por último. Muito obrigado, gente. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem este vídeo, mais uma vez acionem o sininho das notificações e até uma próxima. Valeu!